meu filho fez essa reflexão comigo. Minha mãe, eu estou sentindo muita dificuldade. Achei bem interessante. Ele tem 17 anos, mas essa reflexão ele fez há 2 anos atrás. Tinha 15. Estou tendo muita dificuldade, estava muito sofrido. Eu rio, fiquei uma coisa assim, do adulto que vê uma coisa que já foi vivenciada. Eu fui uma criança tão feliz. Eu tive uma infância maravilhosa. E agora eu estou tendo que crescer. Eu estou sofrendo muito com isso. E eu não tô vendo nenhuma vantagem em crescer. E sei que não posso ficar no lugar não posso ser criança. Sabe aquela idade, aquela coisa do... Poxa, me diga aí alguma coisa que seja boa em ser adulto. Eu fiquei, tipo... Eu fiquei assim... Aí eu falei pra ele pensou, é verdade, minha mãe, você tá certo. Eu falei pra ele, o adulto, quando você fica adulto, você pode escolher o que você quiser, sem a ajuda de outro adulto. Porque não tem a família, você mesmo vai escolher o que fazer da sua vida. E você vai ter que ter a responsabilidade. Mas isso é maravilhoso, isso é muito bom. Porque isso te dá muita coragem, muita força, a propriedade da sua própria vida, da sua existência. Ele ficou olhando assim e falou, deve ser bom isso mesmo. Não deve ser tão ruim, não. Eu falei, você vai ver que vai ser bom. Agora você quer ver uma coisa maravilhosa aí? Ah. A conversa. Tem. Ele veio para me falar. Foi bem legal isso. Ou seja, há espaço entre vocês dois para que ele possa colocar coisas, interrogar você a respeito do sofrimento dele. Eu vivi angustiado, coitado. Mas eu já vivi isso. Mas eu achei legal. Eu não falei para ele, vai passar. Ele que estava precisando de alguma coisa assim que pudesse falar, por que vou virar adulto? Poxa, pra que ser tão bom? Foi tão bom ser criança. Sabe? O que você acha que você pode responder a ele, além desse espaço de conversa? Por que você não disse vai passar? Porque eu escolhi dar para ele uma resposta porque vai passar, é pular uma resposta. A resposta não vai passar. Não é verdade. Não vai passar, ele vai viver, ele vai ter que continuar vivendo. Cada dia ele vai ter que escolher coisas diferentes, em proporções diferentes, né? Em doses diferentes. Uhum. E desafios diferentes, porque viver é isso, poxa. Não vai passar, porque não seria verdade. Não se livrou da pergunta. Você enfrentou a pergunta. Não, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou responder? Você lidou com a pergunta. Você deixou mexer com você. Sim. Que eu posso responder de verdade. Não falar, vai passar. Porque não vai. Olha aí, de verdade. De quem? Da sua verdade. De verdade da minha existência, do que eu vivi, do que eu vivo. Que todo dia eu tenho que fazer escolhas como adulto, uma pessoa adulta, e bancar as minhas escolhas. Naquele momento, você não se enganou. Isso aqui é o de verdade. Nem enganou ele diante deste desafio. Que era um desafio para os dois, né? Na hora que ele fez a pergunta. Sim. Eu fiquei assim... Foi uma pergunta bem difícil, que pensar, né? Para que você cresceu, né? De que serve ser adulta, estar no adulto? Você teve que pensar isso. Sim. Para mim também. Os filhos fazem isso com a gente, né? E os filhos e o mundo, porque assim, nessa hora ele é o mundo, que está fora de você. Né? E você é o mundo que está fora dele. Sim. Como aconteceu numa conversa que a gente estava, eu, ele e Bruno, meu companheiro, pai.
Estávamos os três juntos e ele falou. Estávamos falando sobre drogas, sobre livros, sobre experiências. E ele falou, eu estava com 3 amigos meus, a gente experimentou maconha pela primeira vez, eu não senti nada. A gente ficou assim, tipo, hello? Sim. Nosso filho estava falando, porque normalmente os filhos não falam isso para os pais, né? Porque não tem conversa. E eu fiquei assim, tipo, mas, sabe, foi bem impactante porque foi bem rápido, foi bem natural o que ele falou. Vocês também foram. Porque senão ele não falava. Quando não tem conversa, tem lição. É Ele essa teve posição lição. que os pais acham que devem ficar. Na posição de dar a lição, em vez de conversar. De poder ficar perplexo, de perguntar também, de se perguntar. Perguntar é interrogar. Pois é, foi o que aconteceu, assim, mas a gente não, nós ficamos muito receptivos, não nesse momento que ele estava se abrindo, né? E assustados, como você falou. Pouco também. Com todo o direito de ficar assustado, né? Sim. Porque se Como assim, se sabe? tem a vilanização, o monstro, né? Como assim? Aí eu não senti nada, é incrível como eu não senti. Falando naturalmente. Já meu amigo desmaiou. Aí a gente falou, mas vocês tomaram quanto? Não era pouco, não era muito. Foi até um outro amigo meu que fez. Esse já está mais habituado. Eu não tinha nunca fumado e não senti nada. Aí a gente começou a falar de que aquilo que a gente estava falando, que o efeito é diferente para cada pessoa. Que a dose de um remédio, ou de uma cerveja, ou de um álcool, ou de uma maconha, você fuma, vai ser diferente para cada, né, existência corporal, psíquica. E esse amigo dele é bem mais baixinho que ele é bem mais alto. E também tem a questão, ele que tinha comido antes, aí ele falou para nosso filho, falou, eu acho que ele não tinha comido nada. E eu tinha jantado bastante. Então, puderam fazer hipóteses. Né? Sim, foi assim, uma coisa bem... Pois é, mas acontece que os adultos pensam que eles têm a certeza. Mas não tem. Né? Então não pode conversar, porque conversa é uma coisa de hipótese, de pensamento, de troca, de experiência e de não saber. Com ele. Ele falou, até vou falar com ele que talvez da próxima vez ele tenha que comer alguma coisa. Ele já falou que tem uma próxima aí. Então foi uma coisa assim. Eu achei que ficamos muito felizes. Que ele falou, né? Que essa família conversa. Vamos ver o filme de Bob Marley. Tem uma parte do filme, eu, ele e Bruno. Vamos ver o filme, a família, os 3. E tem uma parte do filme que pergunta a Bob, é verdade que a vilanização, é verdade que você fuma 1 quilo de marihuana por dia? Ele falou, claro, para eu fazer tudo que eu faço, toda a minha arte, eu tenho que fumar. É a relação, a dose dele para fazer o que ele... Já Einstein, a dose era ouvir a música. Tem algum julgamento? Quem somos nós para julgar? Entendeu o que eu quero dizer? Esse julgamento é a crítica, que não adianta. Julgar é saber que as pessoas não são iguais, que existe uma vilanização, que não se observa a questão do para quê e a quantidade do para quê na relação com, até mesmo com o celular ou com a compra. A falta da reflexão, que a reflexão é dada pela interrogação. Por que Einstein descobriu a fórmula? Porque ele se perguntou sobre alguma coisa da essência real. Sim.
Por que que Buda descobriu um caminho de existir, né? Chamado hoje em dia budismo? Budismo. Porque ele se perguntou, que zorra é essa? Entendeu? De mundo. Que eu Sim. vivo na riqueza e esse povo vive na miséria. Interrogou. Sim. Coisas que em determinadas organizações não é permitida a pergunta. E na família. Os filhos perguntarem aos pais, deixarem eles em apuros. Isso está começando a acontecer agora. É verdade. Imagina na minha época. Era tudo escondido. Hoje ainda existe isso, pais que pensam que os filhos não têm, ou filhas não têm sexualidade, que pensam, não querem pensar sobre o assunto, admitir, né? Filhos e filhas e... Que dá trabalho também, né? Pensar. E É o conversar. trabalho da existência. É. É a interrogação. É reflexão. Gostou da conversa? Não termina por aqui. Tem mais, muito, muito mais. Esperamos por vocês no próximo programa.